filhos. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Assim diz a minha versão, tá? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolofas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Essa história, vou parar aqui por enquanto, mas essa história é singular. Está bem dizendo a história do jovem, que tinha tudo em sua casa, mas ele não estava satisfeito com o que ele tinha. Ele vivia uma vida confortável, tinha um pai que era abençoado, já falou isso com ele, dava tudo para ele. Mas ele se sentiu o quê? Insatisfeito. Ele tinha uma vontade muito grande, imensa, de fazer o quê? De conquistar o mundo, de conhecer pessoas novas, de gastar seu dinheiro, e aí ele se muda para uma terra longínqua, bem distante. E lá ele faz o quê? Toda a fortuna que ele tinha, ele desperdiça, com festas, com amigos, com jogos, talvez. Esquece tudo aquilo que seu pai tinha explicado e falado a ele. Mas a história vai mais adiante. A história diz que esse jovem faz o quê? Ele fica na miséria. E aí ele se arrepende amargamente das decisões que ele tomou. E na nossa vida é diferente? Algumas vezes você se arrepende amargamente de algumas decisões que você toma? Sim ou não? Sim, né? Eu me arrependo de algumas decisões que eu tomo. Tenho certeza que você também se arrepende de algumas decisões que você não tomar. Muitas vezes nós escolhemos o caminho mais largo, aquele mais bonito, aquele cheio de flores, né? Aquele que agrada mais aos nossos olhos. Mas muitas vezes esse não é o caminho que Deus escolhe para cada um de nós. Deus ele tem um plano especial para a sua vida. Isso eu tenho certeza. Tem um plano especial para mim, um plano especial para você. Ele quer que eu e você façamos as coisas da nossa vida de acordo com a vontade dele. Para que esse plano possa se realizar de forma real. Amém? Amém. E aí eu vou contar uma outra história para vocês. Você já percebeu que eu gosto de contar história, né? Eu gosto muito de história. Essa história é a história que eu gosto bastante também. Costumo contar algumas vezes. É uma das minhas preferidas. E a história do Roy Ringo. Alguém conhece o Roy Ringo? Não? Paulo Belisato? Conhece o Roy Ringo, Paulo? Não? Ainda não? O ano dessa história é 1967. Tinha alguns já nascidos aqui em 1967? Vou nem pedir para vocês levantarem a mão, principalmente as mulheres, né? Pois é, eu não era nascido em 1967. Passou longo ainda. Mas não vou contar a minha idade para vocês ainda, só sábado que vem, tá bom? Mas eu vou dar uma dica. Eu escondo a minha idade. Eu vou falar isso assim mais novo do que eu sou. Escondo alguns cabelos brancos aqui. Mas então, o ano era 1967. No ano de 1967, ia ter um evento esportivo muito aguardado. Era a grande final do Super Bowl. A grande final do campeonato americano de futebol. Eles jogavam futebol americano um pouquinho diferente do nosso futebol. Eles jogam esse futebol deles com uma bola nos braços, né? Só que esse dia era um dia grande aguardado, porque durante aquele ano eles já tinham batido recordes de audiência, recordes de empresas que estavam patrocinando o campeonato. Os jogadores tinham feito campanhas extraordinárias, tinham batido recordes também dentro do campeonato, de pontos, de defesas, enfim, tinha sido um campeonato maravilhoso. Um campeonato quase perfeito, como não havia tido em nenhum outro ano. E todos aguardavam a grande final. E nessa grande final, um jogador especial estava sendo aguardado. Ele entrar naquele campo e realizar uma partida grandiosa. E esse jogador era o Roy Ringo. Roy Ringo havia feito um campeonato quase perfeito. Ele havia pontuado em todas as partidas. Ele era o grande jogador da mídia. Ele era o grande jogador. Todos queriam visitar o Roy Ringo. Todos queriam conhecer o Roy Ringo. As crianças tinham figurinhas do Roy Ringo. Roy Ringo, por onde iam, as pessoas se amontoavam perto dele. Todos queriam estar perto do Roy Ringo. Porque ele era o grande jogador. Tinha feito uma campanha assim fantástica. Todos queriam ser como o Roy Ringo. Ele estrelava comerciais. Ele apareceu nos outdoors. Enfim, o carro que o Roy Ringo comprava e tinha, as pessoas queriam comprar também. Ele era o grande jogador daquele, 1967. E o Roy Ringo também esperava por essa partida de uma forma assim especial, porque ele nunca tinha sido campeão nacional. Ele, apesar de ter feito grandes campanhas, ele fez uma quantidade
que eles aguardavam especialmente aquele dia. Aquela tarde de domingo era a mais inspirada da vida de Rogério. E como todos os dias, nos tijolos, ele acordou cedo, deu uma corrida em volta do quarteirão da sua casa, fez o seu de jejum e ficou aguardando os momentos que antecediam aquela vez de partir. E conta a história que ele foi até a festa do clube, e o time foi todo dentro do ônibus até o estádio. Eles chegaram lá, o estádio estava vazio, vai vir subiu até o gramado e ficou imaginando talvez as jogadas que ele pudesse fazer no domingo à tarde. Por onde ele poderia correr, por onde ele poderia driblar os seus oponentes, tudo ele estava mentalizando naquilo. Estava mentalizando ele algumas horas e tudo que ele poderia fazer. E aí ele volta para o seu vestiário com os seus amigos do time. A história conta também que o Bairro ele costumava se sentar no canto do vestiário. Talvez o vestiário fosse desse tamanho, ele se sentava num canto, numa cadeira, e ele ficava ali isolado, sem trocar uma palavra com ninguém do time. Era o momento dele, o momento que ele se concentrava, estava imaginando as jogadas. E ele fez isso, e as horas foram se aproximando, e chegou o momento do jogo. E ele já conseguia ouvir e escutar o barulho da torcida gritando, as pessoas entrando no estádio, o locutor anunciando alguma coisa, tudo isso ele já conseguia escutar. E chegou um grande momento. O time subiu, as escadas do vestiário, todos entraram no campo, e uma chuva de papel picado cobria tudo aquele gramado. Ele olhou e imaginou que aquele era o grande time. O time que poderia realizar a maior partida da sua vida. De fato, eles estavam muito felizes e muito concentrados. E aí chegou o momento em que cantaram o hino nacional, todos estavam atentos. Então, imagine só, esse momento que antecediam. A ansiedade dentro do coração de Bairro, ele esperando aquele momento por toda a sua vida. Era o momento dele entrar para a história. E era exatamente isso que aconteceu naquela tarde. O juiz organizou os times, deu o apito, e a primeira bola foi para quem? Foi para quem? Bairro. A primeira bola caiu nos braços de Bairro. Ele abaixou a sua cabeça e saiu correndo. Saiu correndo em disparada e atravessou o campo. E no futebol americano, a jogada de maior pontuação é o touchdown. Porque o jogador pega a bola e atravessa o campo, e quando ele chega na linha que divide o campo adversário, ele marca o touchdown. E é a jogada de maior pontuação. E logo no primeiro lance, o Bairro coloca a bola embaixo dos seus braços e sai correndo disparado, de cabeça baixa. Ele consegue desviar de 1, de 2, de 3, de 4 pessoas, e quando ele chega na faixa final, ele joga a bola no chão. E ele escuta a torcida toda gritando seu nome, toda a torcida gritava o nome de Bairro. E aí, quando ele levanta a cabeça, ele tem uma grande surpresa. A gente é bem brasileiro mesmo. A torcida que aplaudia Bairro era a torcida adversária. Bairro ele fez o quê? Ele marcou um gol. Ele marcou o touchdown. Na grande final, o jogo mais aguardado, o jogo em que todo o país estava assistindo pela televisão. Vocês imaginaram o que aconteceu com o Bairro? Imaginaram aquele momento? Quão mal o Bairro se sentiu? Pois é, se sentiu muito mal. E a história conta que o Bairro, ele realizou a pior partida da sua vida naquele primeiro jogo. Ele não acertou nada no primeiro tempo daquele jogo. E o seu time estava muito abatido, porque eles fizeram o jogo já com o gol contra. É terrível. E eles estavam assim isolados. Nenhuma jogada dava certo, e o outro time deu uma verdadeira lapada. Foi o jogo que entrou para a história, porque foi o pior primeiro tempo do time numa final de futebol mundial. O pior primeiro tempo. E o juiz apitou em intervalo e os jogadores voltaram para o vestiário. E os jogadores do time do Bairro voltaram todos capazes do vestiário, e ninguém deu uma palavra sequer nos 15 minutos de intervalo daquela partida. Ninguém falou nada. Todo mundo ficou sentado do jeito que estava, ninguém teve coragem de dizer nada, nem de reclamar do Bairro, alguém teve coragem. E aí tocou um sinal dentro do vestiário, 15 minutos depois. Era o sinal de que os jogadores deveriam voltar para o segundo tempo. Deveriam voltar para o segundo tempo. E aí, nesse exato momento, o técnico de Bairro, se chamava Ron Watson, chegou ali no centro daquela sala e disse assim, e a surpresa de todos. Todos os que terminaram a primeira etapa, voltem para o gramado. Só que dentro de todos esses que terminaram a primeira etapa, estava quem? Bairro. Estava o próprio Bairro. E o Bairro, ele ficou indignado nesse momento, porque ele tinha realizado a pior partida da sua vida. Todos estavam dando risada do Bairro dentro do gramado.
E aí ele se levantou da cadeira em que ele estava. Por um breve momento ele se levantou e disse assim: eu não volto para aquele gramado. Nunca mais eu volto para o gramado de futebol. Nunca mais eu vou jogar. Nesse exato momento eu vou pendurar o beijo dele. Nunca mais eu vou jogar na minha vida. Falou isso e se sentou. E aí nesse exato momento o técnico dele, o Watson, atravessou aquela sala, foi até a cadeira de Joaquim que estava de cabeça baixa, e disse assim: filho, olha para mim. E olhou bem dentro dos olhos de Joaquim e disse assim: filho, volte para aquele campo e realize a maior partida da sua vida. Joaquim tomou coragem, voltou para aquele campo e realmente ele realizou a maior partida da sua vida. Porque ele fez mais 3 touchdowns, só que esses outros 3 foram uma favor. O time dele ganhou por uma diferença de um ponto, foram campeões nacionais. Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato. Que história, né? Que reviravolta. E aí eu pergunto para vocês nessa manhã: quem foi o grande vencedor? Roy Ringo ou treinador? Quem? Treinador? Olha só, eu acho que foram os dois. Vocês concordam comigo? O treinador, por quê? Porque ele acreditou no país. Porque ele deu uma oportunidade para ele. Porque ele mudou os pensamentos de Roy Ringo e fez com que ele voltasse para aquele campo e realizasse o quê? A maior partida da sua vida. E Roy Ringo por quê? Porque teve coragem de voltar para aquele gramado e realizar a maior partida da sua vida. Porque acreditou nas palavras do seu treinador. Porque ele sabia que ele poderia mudar a história daquela partida. Que ele poderia mudar a história da sua vida. E aí eu vou voltar um pouquinho também na história do filho pródigo, que é a história que nós estamos ensinando agora há pouco. Jesus, quando contou essa parábola, ele contou para várias pessoas que estavam ao redor dele. Eu não sei que tipo de pessoas ele queria alcançar ali, as dificuldades de cada uma daquelas pessoas que escutaram essa parábola. Talvez muitos estivessem perdidos, como aquele filho pródigo. Essa história ela serve para cada um de nós também, dos nossos dias de hoje. Vocês concordam comigo? Porque muitas vezes nós achamos que estamos no caminho certo, estamos fazendo a escolha certa, mas muitas vezes nós não colocamos as escolhas nas mãos de quem? De Jesus, nas mãos de Deus. E muitas vezes o caminho que nós escolhemos é o caminho errado. E muitas vezes nós marcamos gols contra, assim como o Raimundo marcou naquele dia. E Jesus ele fica triste quando nós marcamos gol contra. Porque cada vez que fazemos isso na nossa vida, nós estamos nos afastando de Deus. Nós estamos nos afastando do quê? Da Canaã celestial. Nós estamos nos afastando da Nova Jerusalém. Nós estamos nos afastando do céu. E é esse o sentimento. É um sentimento de um pai que perde o quê? Mas Jesus ele nos dá uma oportunidade. Ele nos dá uma nova chance. Ele dá uma chance para que eu e você façamos a nossa história de uma forma diferente. E muitas vezes ele diz para mim e para você: filho, volte para aquele gramado, volte para a sua casa, volte para o seu trabalho, volte para a igreja, realize o maior dia da sua vida. Vai, alcance almas, vai, traga pessoas para serem batizadas, vai, dê o seu testemunho, vá, não erre, não peque mais, não continue naquele caminho torto, naquele caminho que só te traz sofrimento, dor e tristeza. Mas venha para perto de mim, realize o maior desejo da sua vida, alcance a vida eterna. Esse é o convite que Deus faz para cada um de nós. E eu vou continuar lendo a história de Lucas, capítulo 15. E ela diz assim, no versículo 17: E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, peguei mão do céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, peguei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. No verso 22 continua assim:
Mas o pai disse aos seus servos: traga azeite e ponha esta melhor roupa, vestiu-lhe, e põe-lhe um anel na sua mão e sandálias nos pés. E trazei-lhe bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. História bonita, né? Aquele filho gastou o quê? Metade do que seu pai tinha. Imagina só, você trabalhar uma vida inteira, realizar seus sonhos, metade do que você tem, e de repente você repartir metade do que você tem. E perder aquela metade que você tem. Você suou, você talvez tenha sangrado, você tenha se chateado muito ao alcançar. Era esse o sentimento talvez do pai, mas ele não pensou em nada disso. Ele não pensou em bens materiais, ele não pensou no passado, ele apenas se alegrou em tempo, da volta do tempo. Ele apenas se alegrou daquele filho amado que estava voltando para sua casa, independente do que ele tinha feito, independente dos caminhos que ele tinha tomado. Jesus, quando contou essa história, ele contou para aquela época, para aquelas situações. Jesus entendeu essa história para nós hoje. Independente do que você tenha feito, independente de quem você é, das coisas que você toma, Deus sempre está ao lado, se graças a Deus para você. Ele sempre vai dizer: aquele meu filho perdido, voltou, foi achado. Seja bem-vindo à minha casa. É isso que Deus tem para cada um de nós. É isso que Ele quer que nós façamos. E muitas vezes nós nos afastamos de Deus. E isso não é difícil, porque Satanás ele coloca pedras no nosso caminho. Ele quer que eu e você tomamos decisões por nossa conta própria e risco. E eu e você sempre pensemos que estamos certos, que estamos corretos. E muitas vezes nós não colocamos as coisas em mãos de Deus. Não estamos intimamente ligados a Ele. Não estamos pedindo ou intercedendo por outras pessoas em oração também. E meus queridos, a oração é a chave de tudo. Ela que nos aproxima de Deus. Vir à igreja é bom? É ótimo. Encontrar os irmãos no sábado de manhã é bom? É ótimo. Mas e o lugar da oração na sua vida? Ele é essencial. Ele faz a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Porque a oração, ela tem o quê? Vocês acreditam que a oração tem poder? Vocês acreditam sim? Sim. Agora eu acredito que vocês também pensam comigo. A oração ela tem um poder imenso e grandioso. Ela pode transformar vidas. E agora eu pergunto a vocês, na nossa caminhada celestial, quem é o grande vencedor? Nós, pecadores, ou Jesus Cristo? Quem? Eu escutei um pouquinho dos dois aí. Os dois, né? Jesus porque fez o quê? Porque morreu por mim e por você. Jesus ele morreu por cada um de nós, independente de quem somos, independente do caminho que levamos. E ele morreu para que os nossos pecados fossem o quê? Perdoados. Jesus ele foi o grande vencedor porque ele morreu e derramou o seu sangue por mim e por você, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Ele acreditou em mim e em você, assim como aquele treinador acreditou no seu comandante. Mas nós também somos grandes vencedores porque o quê? Acreditamos em Jesus, acreditamos no seu sacrifício, acreditamos que podemos ter uma vida transformada e mudada. E em nome de Jesus, nós acreditamos. E acreditamos através do seu quê? Do seu sangue e do seu poder, teremos uma vida transformada, alcançaremos o quê? O céu. O meu desejo é ver cada um de vocês no céu também. Eu não conheço a maioria de vocês, eu não sei os problemas, as dificuldades que vocês passam. Mas eu tenho certeza que a vida de cada um de nós é uma batalha, é uma luta. Passamos por momentos felizes, de alegria, mas também passamos por momentos difíceis, de tristeza, de dor, de sofrimento. Mas eu digo para vocês nessa manhã que Deus ele tem um plano especial para mim e para você. E Ele vai revelar esse plano especial para mim e para você em algum momento da nossa vida. E eu espero que Ele possa revelar esse plano especial para você nessa semana. Eu espero que Ele possa transformar a sua vida. Ele possa fazer um milagre em sua vida. Assim como Ele vai fazer na minha. Amém? Então, como todos nós possamos estar reunidos durante essa semana, para assim louvarmos e agradecermos o nome de Deus.
E que meu tempo está um pouquinho adiantado, por isso eu corri um pouco, mas esse é o meu desejo e minha oração nesta manhã. Amém?